Antes que você evolua como ser humano, Deus vai permitir você andar em estradas sinuosas, estradas cheias de buraco, que você mesmo acaba escolhendo e Ele permite. Mas quando você começa a andar nessa estrada, você cheio de buracos, cheio de situações difíceis, ruins, e ali você vai sofrendo, reclamando, mas sem perceber você vai aprendendo. Por quê? Enquanto você não anda numa estrada dessa, tá tudo bem. Um exemplo. Vamos dizer que um homem, ele está feliz, tem emprego, tem dinheiro. Esse homem, ele tem pouca paciência para suportar uma outra pessoa cheia de defeito. Por quê? Ele não precisa. Então ele não tem paciência nem tolerância. Zero de tolerância. E ele vai falar assim, eu não fico num ambiente com pessoas sem educação. E aí Deus permite que enquanto ele está andando numa estrada cheia de buraco, uma estrada sinuosa, que ele agora de repente perde o que tinha, e agora ele precisa ser tolerante pela necessidade. Mas enquanto ele está sendo tolerante pela necessidade, aquela pessoa cheia de defeito vai convivendo. Ele, por um lado, vai aprendendo a ser mais humilde e a ser mais manso e pacífico. Pelo outro lado, aquele que tem muitos defeitos vai aprendendo a educação com ele. Então, essa necessidade de convivência para o desenvolvimento do ser humano é necessário. É algo necessário, mas que não teria condições nenhuma em uma condição normal. Porque uma condição normal seria o quê? Vamos supor, aquela pessoa feliz, com dinheiro, numa condições normal. Ele não ficaria ali. É como um remédio. Você tem uma planta que ela está doente, você precisa colocar o remédio e o remédio tem o tempo para agir. Você coloca e o remédio ele vai agindo até aquela planta sarar. Então, é o tempo do processo para tudo isso acontecer. Mas o remédio precisa estar ali, precisa estar colocando as gotas, o tempo certo para poder isso acontecer. E depois aquela planta que estava doente, ela se recupera, fica bonita e dá flor e muda tudo. E a vida é assim. Às vezes você vai ser a árvore e às vezes você vai ser o remédio. E às vezes você pode ser até o vento ou a terra. Mas é preciso isso acontecer. Mas se deixar o ser humano pela escolha dele, ele não quer suportar ninguém que seja mal educado, não quer estar perto de pessoas que não sabem se comportar. Mas a vida, ela é muito sábia. E ela não vem para te castigar ou para te condenar, mas vem para te ensinar. Deserto. Deserto não é lugar de moradia, mas é escola de profeta. O grande problema é que tem algumas pessoas que vai para o deserto e ele não suporta a solidão. A solidão, se você suportar a solidão e souber conviver com a solidão, você vai ver a roda grande passa dentro da roda pequena. O que seria isso? Algo impossível. Um exemplo. Eu vou explicar de uma outra maneira para você entender. O Rogério Ceni, que era goleiro do São Paulo. Ele era goleiro, mas ele fez muitos gols. Como que um goleiro pode ser o goleador do time? Peraí, alguma coisa está errada. Ou está certa? Ele suportava ficar na solidão. E treinava, e treinava, e treinava, e treinava. E aquele processo levou a um propósito, levou a um destino totalmente diferente.
é a roda grande passando dentro da pequena. Algo impossível que se tornou possível por conta do processo que ele escolheu para ele. Não foi a vida que colocou ele naquela situação. Ele escolheu. Que para algumas pessoas seria até castigo. Mas ele, vamos colocar assim, ele escolheu aquele castigo. De, no lugar de estar em churrasco, em balada, com amigos, ele preferiu estar chutando a bola no gol, chutando a bola no gol, chutando a bola no gol. E quando a partida começava, quando vinha um pênalti, aliás, deixa eu colocar um ponto aqui. Se fosse o Rogério Ceni batendo pênalti nessa Copa, nós não... Ou a gente até poderia perder, mas ia ser ia ser na batida de... até não estou nem assistindo mais futebol, então nem sei mais das regras. Mas assim, ia dar empate, ia para os pênaltis, tá? Lembrei agora, ia para os pênaltis. Então, você vê, mas ele é goleiro. Mas como que numa Copa vai colocar um goleiro para bater o pênalti? Porque o cara, ele ia para o deserto dele, ele provocava o deserto dele. E o deserto dele dava frutos, dava flor, era um oásis. Então, assim, aprenda com a vida. Quando alguém errar e que você souber a parte certa da situação, não use aquele erro daquela pessoa para castigá-la. Um exemplo do seu filho. Vamos falar assim do seu filho. Você é líder do seu filho. E o seu filho derrubou um copo de água. Caiu o copo, quebrou, molhou o tapete, bagunçou tudo. E ele está aprendendo. Você é o professor dele. Um professor que sabe ensinar, ele não oprime, ele ensina. Então o que você vai fazer com seu filho? Filho, vem cá. Pelo menos isso 1, 2 vezes. Você dá 2 oportunidades para ele. Na terceira você chama né? Que é o certo. Para ele poder também ter, a própria Bíblia fala, corrija o menino com a vara. Mas derrubou o copo, filho, vem cá. A próxima vez me chama. Você pode se cortar. Conversa. Fique na altura dele. Fique de joelho se for possível e fica na altura dele. Demonstre respeito. Porque você está falando para o seu cérebro que você sabe agir diante de uma situação adversa. Você está até se ensinando para quando for uma situação maior, você saber agir e reagir. Porque muitas das vezes nós somos covardes. Por quê? Quando é uma criança a gente bate, mas quando é um cara mais forte, maior, aí a gente não bate, né? Vamos supor, o cara vai ali, arranha o seu carro de propósito, você vê. Mas você vê o cara um brutamonte armado. O que você faz? Você nem abrir a boca, você abre. Então isso é covardia. Então no caso da criança, o que nós teríamos que fazer? Já que a gente sabe ensinar, instruir para que ele seja um adulto não cheio de amarra, amarrado, travado. Então, a vida vai nos mostrando algumas coisas. Se você encontrar alguém que errou, que de repente um marido que traiu a mulher que traiu o marido, um ladrão, um fofoqueiro, e você souber o que é certo e ele não está sabendo o que é certo, não aproveita para pegar esse erro dele para colocar sua maldade para fora, mas coloca a sua bondade, a humildade e a sabedoria para fora, ensinando, instruindo ele o que deve fazer. Com isso, você vai estar evoluindo. A eternidade, que é Deus, vai perceber a sua sabedoria, vai perceber o seu posicionamento e vai te tratar de maneira diferente. Todos nós seres humanos somos iguais. Iguais, porque temos carne, temos osso, temos cabelo, temos olho, tem boca, tem pé, tem coração, mas somos diferentes na atitude e principalmente quando as coisas vão errado. Quando tem um machucado, não é para bater, é para colocar remédio, para ensinar. Porque assim, 99% a gente vê muito mais as pessoas, vamos supor, falando do erro da queda, do que deu errado, do que ensinar a andar na luz e andar para não cair. Porque falar do erro, isso é covardia. Mas você falar da forma que deve andar, com cuidado. Se nós andarmos como um cego, nós não caímos. O cego, ele anda com muito cuidado. Ele tateia. Nós, como a gente enxerga, a gente anda correndo. Por isso que a gente tropeça. Então, ensina o próximo, tá bom? Pense nisso
E vamos aqui postando vídeo, conversando e dialogando. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, tá certo?